aqui eu deixar. Eu sei tão bem que enquanto aqui viver, tudo tenho que fazer pra ser fiel, vivendo em santidade, servindo com então vou morar naquele lindo lugar, lugar tão lindo, cheio de esplendor, belo paraíso, enfeitado de flor. Quando um dia o meu corpo aqui eu deixar. Eu sei tão bem que quando o dia chegar, bem preparada, preciso estar para que a Santa Rosa possa vir me buscar pra aquele lindo lugar, lugar tão lindo, cheio de esplendor, belo paraíso, enfeitado de flor. Eu quero ir morar quando um dia o meu corpo aqui eu deixar. Eu sei tão bem que quando o dia chegar, bem preparada, preciso estar para que a Santa Rosa possa vir me buscar pra aquele lindo lugar,
Altíssimo, de eterno amor, com grande honra nos deu o Senhor. Após tantos séculos de escuridão, escolheste nós para dar salvação. Glorioso dom esta igreja tem, conhecer o profundo do mal e do bem, como a Santa Rosa, o Consolador, nos purificando, estamos cada vez mais perto do Senhor. Sendo apostólicos, vivemos contentes, estamos em festas continuamente, pois enorme gozo há em nossa alma, pois temos saúde, temos paz e vivemos em calma, louvando-te, ó Deus, e ao teu Espírito, a Jesus amado, nosso Salvador, a Virgem Maria, a Santa Rosa, que nos conduz em teu reino com amor. Sendo apostólicos, vivemos contentes, estamos em festas continuamente, pois enorme gozo há em nossa alma, pois temos saúde, temos paz e vivemos em calma, louvamos-te, ó Deus, e ao teu Espírito, a Jesus amado, nosso Salvador, a Virgem Maria, a Santa Rosa, que nos conduz em teu reino com amor.
Prezados irmãos e irmãs, queridos internautas, eu apresento a todos a minha saudação. Saudação esta que eu faço em nome de Deus, nosso soberano Pai Celestial, seu divino Espírito Santo, em nome de Jesus, seu Filho amado, de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e também do nosso santo, querido primaz, profeta e irmão Maldo. É uma satisfação enorme estarmos aqui, nesta reunião, esse tabernáculo de Deus, o templo sagrado. A Igreja Apostólica, ela foi prometida por Jesus. E é o recinto onde foi implantado o Espírito Consolador. Que nós já sabemos, temos a certeza absoluta que a Santa Vó Rosa é a segunda vinda de Jesus. O que o mundo precisa saber. E nós estamos aqui para divulgar esta grande verdade. Este grande acontecimento, que Jesus está conosco através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Temos que vir para esta igreja, irmãos, para estas reuniões que nós vimos, com muito amor, com muita dedicação, porque nós temos um mérito. Nós recebemos esse mérito grande de poder adentrar essa porta, sabendo que aqui existem milhares de anjos e santos para nos abençoar, para nos proteger, para nos preparar, para nos santificar. Depende de nós, depende das orações que nós fazemos aqui dentro, do que nós pedimos, de abrir o nosso coração. Então, irmãos, nossas reuniões têm um valor enorme, um significado profundo para nós nos santificarmos nesta terra. Sermos santos já vivendo aqui nesta terra. Para tanto, eu convido aqueles que estão assentados, que puderem, se coloquem em pé. Eu irei fazer uma oração para consagrar a nossa reunião desta noite. Todos cabeça curvadas, olhos fechados, mãos erguidas aos céus, em sentido de reverência ao nosso Deus, vamos orar. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai Celestial, pedimos licença, ó Pai, com vossa permissão, para poder usar esse púlpito, este local santo, sagrado, para falar em teu santíssimo nome, falar em nome de seu Filho amado Jesus, em nome da Santa Vó Rosa, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do santo irmão Aldo, dos santos apóstolos, dos santos profetas. Falar que nós somos um povo bem-aventurado, porque os nomes desses santos poderosos não podem ser ditos em vão, porque eles estão aqui para nos abençoar, para nos proteger, para nos amparar em todos os momentos de nossa vida. Tivemos uma semana, nós não sabemos o tanto, a quantidade, a magnitude que esses santos nos protegeram e nos ampararam. E por isso nós estamos aqui nesta reunião também, não só para pedir, mas também para agradecer por tudo que fizeram por nós durante esta semana. Por todos os momentos que eles nos ampararam e nos protegeram. Por isso, Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Maldo, esteja conosco nesta reunião, abençoando todos os atos da mesma, nos dando toda a inspiração para que possamos realizar uma reunião perfeita, uma reunião que possa chegar ao trono de Deus, nosso Pai, e de seu Filho amado Jesus. Eles esperam com ansiedade o nosso amor, o nosso entendimento, a doutrina e dessa disciplina perfeita que foi implantada na Igreja Apostólica. E este povo aqui está para receber de coração aberto todos esses ensinos que nos são oferecidos. Por isso, Santo Profeta Irmão Maldo, peço ao Senhor que nos dê toda a inspiração necessária, não só para o trabalho do púlpito, mas também para o trabalho do coral. Unja a garganta desses seus filhos, façam com que cada vez mais eles possam valorizar o seu ministério de cantar, que também são mensagens gloriosas que tocam no nosso espírito e no nosso coração. Por isso, irmão Aldo, esteja ao nosso lado, para que possamos fazer o trabalho conforme o Senhor sempre nos ensinou,
com muito amor e principalmente com muita humildade, que é o que o Senhor sempre espera de cada um de nós, povo apostólico. Santo profeta irmão Maldo, agradecendo por ter trazido todos os seus filhos a esta reunião, eu entrego a mesma, ungida e consagrada. Amém. Cantemos número 1 do nosso hinário, intitulado Igreja Forte. Amém.
sejamos mais humildes e pratiquemos a bondade. O irmão Aldo merece nossa consideração, todo nosso respeito e toda nossa atenção. O irmão Aldo nos considera de todo seu coração. Ele nunca nega para nós sua compreensão. Vamos colaborar vivendo esta doutrina
Muito bem, irmãos. Agora nós vamos passar para a parte das mensagens. Duas mensagens de extrema relevância que estão nesse boletim. Sobre o batismo e sobre a família. Então, irmãos, é o que eu costumo sempre dizer. Nós nunca sabemos tudo. Por que que sempre precisa vir mensagens para nos alertar, para nos tirar dessa letargia da mesmice? Para que eu vou hoje na igreja? Eu já vi a semana passada mensagem sobre o batismo. Irmãos, o nosso lugar é aqui. O nosso segundo lar é aqui. Nós precisamos aprender cada vez mais. A criança começa ali no pré, né? Na escolinha pré-primária, depois vai lá para o ensino fundamental, depois vai para o médio, depois vai para a faculdade, faz doutorado. E conhecimento é sempre bom. Isso no sentido, falando no sentido material. E o espiritual, então? Quanto mais nós soubermos, melhor para o nosso espírito. Não cai no esquecimento. Eu não sabia que não podia fazer isso. Não, irmãos. Nós já somos suficientemente adultos para saber o que nós podemos fazer e o que nós não podemos. E o nosso exemplo fala mais alto ainda. Já pensou se nós estamos lá no nosso lar, no nosso trabalho? Mas aqui eu estou aqui, ninguém está me vendo, eu posso ficar de qualquer jeito. E o voto de batismo que nós fizemos? Quando descemos lá no tanque batismal, naquele momento tão lindo, que o coro fica ali constantemente cantando, e o céu se abre. O ato de batismo, como os outros atos de nossa igreja, não são coisas banais. São atos importantes. Consagração de criança, batismo, casamento, ofício. Todos os atos, irmãos, são aprovados por Deus e devem ser seguidos com amor, com carinho, com responsabilidade. Tudo que é realizado dessa porta para dentro é aprovado pelos céus. Aí alguém pode pensar, mas por que às vezes não dá certo? Por que eu chego aqui numa cerimônia de casamento tão linda e depois não dá certo? Será que é o pastor oficiante que não fez direito? Ele pede a bênção dos céus. Assim como nós pedimos bênção na caixinha de oração para todos. O pastor pede, mas não é ele que dá a bênção. Quem dá a bênção é os céus. Só que aquele que está recebendo precisa ter o mérito também. Então, irmãos, não é brincadeira os nossos atos devocionais. Nós temos que tratar com muita responsabilidade todos os atos. Valor do batismo. O sacramento de grande valor para a purificação da alma do convertido. Vamos transcrever mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de fevereiro de 2004. Todos os convertidos a esta fé apostólica e que decidiram permanecer nesse santo caminho devem passar pelas águas do batismo como forma de confirmar e valorizar a fé presente em seus corações e decidirem seguir o nosso Senhor Jesus e ao Espírito Consolador. Este ato reflete também o compromisso de serem fiéis à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica, bem como obedientes aos meus ensinamentos e conselhos, vivendo sempre em santidade e novidade de vida. Nessa Santa Igreja, os irmãos encontram a verdadeira liberdade, como ensina o venerável apóstolo São Paulo ao afirmar: foi para que fôssemos livres
que Cristo nos libertou. Isso significa que, por meio de sua morte na cruz, Jesus libertou todos os que seguissem, incluindo aqueles que passam a seguir a Santa Rosa e a Igreja Apostólica, livrando-os da escravidão do pecado e do reino do mal, para serem verdadeiramente livres, sem estarem sujeitos a toda sorte da maldade. Portanto, com a graça recebida no batismo, os quais são incorporados à Igreja e ao Consolador, através do sacrifício de Jesus, tornam-se unidos ao Senhor crucificados. Essa união significa que os apostólicos estão mortos para o mundo e suas paixões, vivendo assim uma nova vida, uma existência sobrenatural. Assim é necessário mortificar e combater as más inclinações. O apóstolo do nosso Senhor nos ensina que todos aqueles que seguem a Jesus, e no caso dos apostólicos, seguem o Consolador, devem proceder segundo o Espírito, ou seja, conforme as normas de uma mente iluminada e guiada pelo Espírito Consolador. Isto implica evitar todas as más tendências, como discórdias, invejas, disputas, inimizades, contendas, inclinações carnais e tudo aquilo que contamina o corpo, a mente e o espírito. Os fiéis devem viver no Espírito e produzir os frutos do Espírito Consolador, uma vida de paz e união com o próximo, desprovida de maldade, brigas e inveja. Deve cultivar em seus corações a caridade, a alegria, a paciência e ser afáveis, dedicados no trato com o próximo, atenciosos, agradáveis em suas ações, conversas e maneira de falar. Além disso, devem ser mansos e humildes de coração. Portanto, todos aqueles que se preparam para o batismo, bem como os já batizados, devem seguir esses sábios conselhos para que possam alcançar a salvação e a eternidade. Não existe outro caminho para se chegar aos céus e experimentar a verdadeira felicidade. É indispensável que todos os apostólicos sigam as orientações dadas em nome da Santa Rosa e de nosso Senhor Jesus. Espero que nesse próximo batismo possamos reunir muitos apostólicos convertidos e dispostos a cumprir toda a lei divina. O batismo é a parte essencial dessa lei de Deus, pois ele exige este ato daqueles que desejam receber a graça de Jesus e do Consolador e que almejam participar do seu reino ainda aqui na terra, representado por esta Igreja Apostólica. É necessário, portanto, empenho para receberem o batismo aqui em nossa sede. Já está marcado a data do próximo batismo. Será no dia 3 de maio. E todos os que ainda não se batizaram devem começar a preparar espiritualmente e se organizar para vir participar. Confiem plenamente na Santa Rosa e na minha intercessão como primaz desta igreja, para que a sua vinda seja abençoada e proporcione uma gloriosa experiência de fé, contribuindo para o seu aprimoramento espiritual. Então, irmãos, mensagem muito propícia para aqueles que vão batizar e para nós que já somos batizados. Eu conversei uma vez com um irmão numa determinada congregação e ele falou assim: na primeira vez que eu entrei na igreja, na minha congregação, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Porque eu vim carregado de vícios, de problemas, de maus pensamentos, maus sentimentos.
E durante aquela reunião, eu fui meditando. Eu fui olhando para trás. Eu fui fazendo uma retrospectiva da minha vida. E ele chegou até a falar assim: se eu tivesse conhecido esta igreja antes, mais jovem, eu serviria muito mais a igreja. Eu poderia estar cantando, eu poderia estar tocando. Ele está em nosso meio como membro, já tem uma certa idade, mas está muito feliz. Ele falou: eu senti uma diferença enorme. Eu mudei a partir daquele dia. Do dia que entrou. Então, irmãos, por isso que diz que o batismo com o Espírito Santo é a partir do dia que a pessoa aceita de coração, resolve ficar nesta igreja, aceita a Santa Rosa, aceita a doutrina, aceita a disciplina, resolve deixar de tudo aquilo que dominava o seu espírito, tudo aquilo que te sacrificava, tanto no espírito como no corpo, porque o nosso corpo é a morada do espírito. Ele só absolve aquilo que nós queremos. Se nós deixarmos de fazer coisa errada, o nosso corpo também será preservado e fará coisas boas para a igreja. Nós seremos coristas para realizar um bom trabalho, nós seremos obreiros para auxiliar nas reuniões, ajudando o pastor, nós seremos, inclusive, pastores também, para levar essa palavra, porque aqui também, irmãos, não é do jeito que nós queremos, não é subir num púlpito e fazer do nosso jeito, da nossa vontade, não. Aqui existe inspiração que vem dos céus, assim como eu disse do coral. Tudo isso, irmãos, faz parte daquele dia que nós descemos no tanque batismal e prometemos servir esta igreja com amor, com dedicação, com carinho, ajudar a Santa Rosa, ajudar o irmão Aldo. Quantos votos nós fizemos? Então, irmãos, não é brincadeira. Por isso, irmãos, vamos valorizar esse batismo. E o batismo nas águas é a confirmação de que nós já aceitamos essa igreja, já aceitamos a Santa Rosa. Então nós não precisamos sair falando para um e para outro: agora eu já aceitei, agora. Não é isso. Como nós vamos provar para a igreja fisicamente que nós já aceitamos? Fazendo a ficha de batismo e vir no dia e adentrar nas águas do batismo para lapidar a nossa alma, o nosso espírito, limpar tudo aquilo definitivamente e prometer a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo e a Deus, nosso Pai Jesus, a Maria Santíssima, deixar de todos os maus costumes, maus sentimentos, maus pensamentos e viver só para Deus. E não depois de algum tempo voltar tudo atrás. Que promessa é essa? Não tem um ditado que diz que promessa é dívida? Se nós prometemos e não cumprirmos, nós vamos pagar caro por isso. Vamos pagar caro por isso. Por isso, irmãos, que existe um preparo antes. Será que eu estou preparado para ser batizado? Tem que fazer uma análise de si próprio, para ver se está preparado. E quando essa pessoa analisa e vem com firmeza, e vem com convicção, este sim, este é o verdadeiro Filho de Deus. Esse sim valorizou o sacrifício de Jesus. Aliás, Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não precisava ter se submetido ao batismo. Ele fez para que cumprisse a lei, para que cumprisse a sua missão nessa terra, mostrar que mesmo sendo o Filho de Deus, ele pediu ao profeta São João Batista que o batizasse, como um exemplo magnífico para o seu povo. E até hoje isso se faz presente no nosso batismo. Então, irmãos, vamos valorizar, não vamos voltar atrás aos nossos atos. Vamos cada vez mais seguir o exemplo da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo,
que não olharam para trás. Mesmo com lutas, com dificuldades, eles estão sempre dando um passo na frente para chegar ao reino dos céus. E esta igreja, irmãos, tem tudo. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, como eu disse, quando eu disse que nós sabemos, pensamos que sabemos de tudo, inclusive naquela época que fala, naquela mensagem que fala sobre inteligência artificial, né? Quando a gente pensa que sabe tudo, irmãos, o próprio ser humano diz que nós não sabemos nada. Porque um dos físicos, historiadores físicos, ele diz claramente que o ser humano não usa 5% da sua sabedoria e da sua imaginação. 5%. 5%. Então, por que nós vamos fazer as coisas da nossa cabeça? Nós temos que pedir a Deus, a Santa Barrosa, para nos dar sabedoria de como viver nesse mundo sem ser do mundo. E eu vou além ainda. Nós podemos pedir algo espiritual. Porque o Espírito, irmãos, nós não aprendemos em nenhuma faculdade, em nenhuma escola, a ser bondoso, a ser caridoso, a ser uma pessoa que cultive a paz, que faça o bem ao seu próximo. Nenhum lugar ensina isso. Isso é característico de cada pessoa. Isso se busca num dom. Num dom. Isso é dom de cada um. E dom, quem exerce o dom é só Deus. Os irmãos sabem que compõem hinos, que cantam, né? Quando a pessoa tem o dom de fazer alguma coisa, ninguém tira. Ninguém tira aquele dom. Ele faz cada vez melhor. Então, irmãos, não é brincadeira a nossa igreja. A promessa é uma coisa muito séria. Vamos prometer e vamos cumprir. A união da família. A doutrina que temos proclamado está alicerçada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, transmitido por meio do ministério da Santa Barrosa e do Santo Irmão Aldo. Essa doutrina tem sido divulgada através dos boletins oficiais de nossa igreja. Nós, apostólicos, devemos respeitar e seguir os ensinamentos que esses santos de Deus nos legaram, pois eles visam a santificação e a felicidade de cada fiel, bem como a estabilidade moral e espiritual de nossa igreja e das famílias que a compõem. Para que nossa igreja alcance a vitória, é essencial que haja unidade espiritual nas famílias que dela fazem parte. Aí vem uma pergunta: em que consiste a unidade espiritual no âmbito familiar? E como resposta diz, trata-se de uma prática religiosa efetiva dos ensinamentos de Jesus, da Santa Barrosa e do Santo Irmão Aldo, conforme ensinados nesta igreja. É viver com amor e temor ao Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim, todos aqueles que almejam ser bem-sucedidos em seus lares e na vida familiar devem viver em união e aplicar os preceitos de doutrina e disciplina que têm sido ensinados. Há um conselho extremamente sábio que Jesus nos deixou, conforme registrado no Evangelho de São Mateus, onde diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, pois estavam alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparada a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Prezados irmãos, apenas crer na palavra da verdade que anunciamos
não é suficiente. É imprescindível praticar os ensinamentos, a doutrina e a disciplina de nossa igreja em suas vidas, pois esses preceitos possuem elevado valor moral. Dessa forma, poderão de fato alcançar a glória celestial e a felicidade durante sua permanência na terra. Aconselhamos a todos que desejam construir um lar e uma família feliz, abençoada, que cultive em seus corações o amor, a união. Contudo, é necessário que haja fidelidade e respeito mútuo. Assim agindo, terão mais sabedoria para serem humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos em sua jornada diária. Esforcem-se para não dar lugar a pensamentos inconvenientes e prejudiciais que possam enfraquecer a fé em Deus, o Pai, e em seus santos. Coloquem em primeiro lugar em suas vidas os ensinamentos de boa conduta e doutrina que recebem na igreja. Esses preceitos ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza, mantendo a unidade espiritual na família e respeitando-se mutuamente, pois devem dar exemplo de vida e zelar pelo respeito perante seus filhos. Por outro lado, os filhos devem respeitar seus pais e promover o respeito entre os irmãos dentro do lar. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo quando diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sejam dedicados à prática do bem e não percam a graça de Deus que habitam em seus corações. Todos esses preceitos e ensinamentos nos foram legados por Jesus e constituem o alicerce fundamental de uma vida feliz e abençoada na presença de Deus. Então, irmãos, é o que eu disse anteriormente. Nós temos ensinamento de sobra. Só erra quem quer. Só se torna uma pessoa inconveniente, insuportável, quem quer. Porque, irmãos, quanto tempo que nós vemos essas virtudes nos boletins. Por que às vezes nós ouvimos um assunto e tem que passar para frente? Nós vemos uma pessoa querendo algo, querendo uma ajuda, e a pessoa não ajudar. Irmãos, existem tantos ensinamentos nesta igreja, que é para o nosso bem. É igual quando vem também sobre disciplina, né? Mas de novo falar sobre isso, irmãos, é para o nosso bem. Quando vem alguma mensagem no boletim, irmãos, nós não devemos falar para aquela pessoa. Isso é para aquele lá, ainda bem que ele veio hoje, ele está ouvindo. Quando eu falo isso, irmãos, aquela mensagem é para mim. Aquela mensagem é para mim, porque eu já estou agindo errado. Eu já estou julgando. Então, irmãos, tem um ditado que diz assim: falar é prata e calar é ouro, né? Isso é muito bom, irmãos. Muitas vezes a minha vida se complica porque eu falo coisa que eu não sei. Porque eu critico esse, critico aquele, critico aquele outro. Eu não sou jornalista, eu não sou repórter para ficar passando notícia falsa dentro da igreja. Já chega lá fora que tem tantas notícias chamadas fake news, que atrapalha muito a vida do nosso país e do mundo. De coisas que não existem, coisas que não aconteceram. Isso falando no sentido lá fora e aqui dentro da igreja.
Vamos fazer só a nossa parte. Vamos vir assistir a reunião e analisar essa mensagem. Eu preciso melhorar mais nisso daqui. Eu ainda estou carente nisso daqui. Está faltando ainda um pouco para mim disso daí. Em cada mensagem sempre existe algo que é para nós. Às vezes eu costumo, falar com algum amigo de ministério, quando estou assistindo uma mensagem dele, né? Que às vezes eu falo, uma reunião foi bonita, sua reunião foi boa. Aprendi mais um pouco, uma palavrinha eu aprendi com você. Com um amigo de ministério. Então, irmãos, nós temos que ser humilde para aceitar as mensagens que vêm aqui. Como dizer, foi para mim também. Então, irmãos, isso nós temos que ter sempre em nosso espírito, em nosso coração, que a doutrina e a disciplina está aqui, não para castigar ninguém. Deus não castiga ninguém. Ele quer ver o nosso bem. Nós não gostamos quando nós estamos diante de um perigo, em um hospital, ou às vezes próximo a um acidente, a uma tragédia, que nós pedimos a Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, imediatamente aquele mal se afasta. Não é bom isso? Não é gostoso ter esse amparo, essa proteção? E por que achar difícil a nossa doutrina? Fazer o bem, cumprimentar o meu irmão, tratar a todos com carinho, com dignidade, com consideração. Irmãos, na empresa onde eu trabalho, existe um livreto lá, com mais ou menos 20 folhas. É uma empresa com 8.000 funcionários no estado todo. Não estou falando isso para me gloriar, não. É um exemplo que eu estou dando para todos os irmãos e eu preciso falar coisas que é real. Né? Então, nessa empresa, todo ano, quando tem um encontro técnico com todos os funcionários, é distribuído um código de ética, que é um livreto, um código de ética. E fala exatamente tudo que está aqui. Que a empresa não admite que coloque apelido em ninguém, que critique ninguém, que fique falando desse, falando daquele, que fale coisas que não sabe. Ali está tudo ali. E a gente assina aquele termo. É um documento que você pega aquele livreto, se compromete a ler e assina aquele termo. Por que assina ali? Porque se um dia acontecer que algum funcionário feriu aquilo ali e a empresa precisa demitir o funcionário não tem motivos para falar, eu não sabia. Eu não sabia que não podia fazer isso. Está no código de ética. A empresa pode demitir e com razão. Pode entrar na justiça, pode fazer o que perde a razão, porque está no código de ética. E esse boletim é o quê? Aqui ninguém obriga, não. Por que ninguém obriga? Porque aqui, irmãos, nós somos suficientemente, nós sabemos o que pode e o que não pode fazer. Nós já sabemos, irmãos, não precisa ninguém obrigar, não. Não precisa ninguém obrigar, isso aí é característico de nós. Poxa, eu falei uma coisa que não era lá. Opa, peraí. Não foi isso, não. Vou pedir perdão para o meu irmão, opa, desculpa, eu entendi errado. Aliás, nem falem nada, né? Nem falem. Então, irmãos, amem a nossa doutrina. Amem a nossa disciplina. Façam tudo por amor, irmãos. Verão como é bom, como é suave a vida. Como nós vamos receber muito mais no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Irmãos, nossa igreja é uma bênção. As nossas mensagens, esses conselhos, irmãos, é para nós mesmos. É para nós lá na frente, falar, puxa vida, por que eu passo por tudo isso? Por que eu sofro? É só parar, né? É só parar e analisar. Será que eu estou fazendo tudo conforme a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo quer? Né? Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria deixar aos corações dos irmãos. Nós vamos ouvir ainda mais um hino.
pelo coral que tem como título O Grande Profeta de Deus. E amanhã a gente continua mais um pouquinho, né?
Bem, irmãos, agora agradeço a presença de todos, agradeço os membros, obreiros, pastores. Se porventura tiver algum visitante, que nos compareça mais vezes para aperfeiçoarem a sua fé, o seu espírito e nos integrar a esta grande família apostólica. Agradeço também aos operadores de áudio e vídeo para que essa mensagem chegasse a diversos lares e cultive os corações de muitas e muitas pessoas. Agradecer, inclusive, também aos nossos queridos internautas que nos permaneceram até o momento e participem também da nossa oração final, para que possamos todos juntos receber as bênçãos, a proteção dos santos e anjos do reino dos céus. Convido aqueles que puderem para se colocarem em pé, para nós irei fazer uma oração, agradecendo pela oportunidade e por essa magnífica reunião que foi realizada. Cabeças curvadas, olhos fechados, mãos erguidas aos céus, vamos orar. Santo profeta irmão Aldo, Santíssima querida avó Rosa, Deus Pai, Senhor Jesus, Príncipe da vida, Santíssima avó Rosa, santos e anjos dos céus estão conosco em todos os momentos. Tecemos a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho por tudo que os senhores nos fazem, por estarem conosco em todos os momentos em nossas reuniões, pois aqui esta igreja é do reino dos céus. A Santa Avó Rosa disse muito claro, esta igreja é de Jesus e ela faz parte integrante do poder celestial. E a igreja apostólica somos nós. Valorizemos este nome de apostólico. Por isso, irmão Aldo, abençoe cada um desses seus filhos, conceda cada vez mais ânimo, coragem, fé para seguir o seu caminho, seguir a sua luta, essa jornada de fé, essa jornada de amor, essa jornada que um dia nos levará ao nosso local de origem, que é o reino dos céus. Santo irmão Aldo, coloque na mente de cada um a necessidade de cada dia mais, absorver essas mensagens lindas, esses conselhos, esses ensinamentos tão dos céus, que não existem em nenhum lugar, em nenhuma faculdade, em nenhuma universidade, que são para o nosso bem. Por isso, irmão Aldo, abençoe cada um desses seus filhos. Abençoe seu trabalho, seus negócios, a sua vida, o seu lar. Muitos trabalham em serviços perigosos. Esteja ao lado desses seus filhos, livre de perigos em todos os momentos de sua vida. Muitas vezes nos descuidamos e por algum momento deixamos de pedir ao Senhor, mas nós temos certeza que o Senhor antecipadamente já está nos ajudando. Mas depois resta-nos agradecer por tudo o que foi feito. Aqui do meu lado direito está a caixinha de pedido de oração. Nós costumamos sempre dizer, as mãos que aqui são colocadas é do pastor, mas quem dá a bênção, quem dá essa proteção e esse amparo, e quem sabe o que cada um está precisando, é a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo e todo o poder celestial que recaia sobre essas pessoas aqui sendo representadas por esses nomes. Livre de perigos, visite o local onde eles estão. Às vezes estão em hospitais, casas de saúde, ou até mesmo nos seus próprios lares, enfrentando dificuldades. Abençoe cada um deles. Faça parte da vida deles. Santo Irmão Aldo, coloque suas mãos sobre a vida deles. Abençoe os lares, as famílias, crianças, todos. Abençoe a nação, abençoe essa humanidade, aqueles que merecem, que um dia haverão de conhecer esta igreja apostólica e se entregar de corpo e alma a Deus o Pai e aos seus santos. E fazer parte dessa grande família apostólica para um dia morar nos céus. Por isso, irmão Aldo, eu agradeço por mais essa oportunidade. Peço que conceda uma ótima noite de repouso aos seus filhos.
que possam limpar o caminho por onde irão passar, que chegue em paz em seu lar. Tenha uma ótima noite de repouso. Entrego todos em tuas santas mãos, com as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e de toda a corte celestial. Sejam felizes e abençoados. Amém.